Poderiam ser a dúvida e a preocupação as barreiras que impedem seu avanço? A dúvida é poderosa. Embora não tenha mãos para machucar fisicamente, ela rouba tudo o que Deus reservou para você. Ela drena sua alegria, paz e descanso mental e impede que sua fé floresça, afastando as bênçãos que poderiam vir até você. Preocupar-se, por outro lado, não traz nenhum benefício, apenas complica as coisas. Por isso, é importante não permitir que essas emoções ocupem sua mente. Neste vídeo, vamos explorar as raízes da dúvida e da preocupação, compreendendo os danos que elas causam quando permitimos que invadam nosso coração. Vamos também ver como Deus pode transformar sua vida se você deixar Ele agir. E ao final, farei uma breve oração por você. Assista até o final e antes de continuarmos, inscreva-se neste canal. A dúvida tem sido uma das dificuldades fundamentais do ser humano desde a criação do mundo. É uma arma letal que o inimigo usa para impedir que as pessoas recebam o que Deus planejou para elas. Quando você anda na dúvida, está a um passo de desacreditar completamente de Deus. Quando o coração vacila, somos mais propensos a perturbar os planos de Deus em nossa vida. Mas quando acreditamos, tudo coopera para o bem. A viúva de Sarepta é um exemplo poderoso. Ao se preparar para a última refeição com seu filho, resignada, ela já havia perdido a esperança. Então, o profeta Elias pediu que ela preparasse essa última refeição para ele. Ela tinha todos os motivos para se preocupar ou até mesmo se revoltar, mas escolheu obedecer. Em resposta, o profeta lhe deu uma palavra de fé, assegurando que Deus supriria suas necessidades até o fim da seca. A viúva escolheu acreditar, preparou a refeição, e isso abriu as janelas da abundância para ela e sua família. Imagine se ela tivesse se deixado consumir pela preocupação ou duvidado do profeta. Teria perdido a bênção de Deus e interrompido os planos dele para sua vida. Deus encontraria outro meio de alimentar o profeta, mas ela e seu filho poderiam ter sofrido as consequências de sua incredulidade. Querido, sua situação pode parecer terrível, como se você estivesse encurralado e sem saída. Mas Deus quer que você haja com fé, pois é através de suas ações que Ele responde às suas orações. Mesmo que você não veja, a resposta já está a caminho. Como Jesus disse a Marta, se creres, verás a glória de Deus. Creia e você verá a glória do Senhor. Primeiro, você precisa liberar suas preocupações e deixar Deus agir. Ele é o Todo-Poderoso, o princípio e o fim, aquele que tem tudo o que você precisa. Suas preocupações, medos e dúvidas não vão resolver a situação, mas Deus pode. Então, por que não se render a Ele e confiar que Ele transformará tudo para o seu bem? Ter dúvidas faz parte de nossa natureza humana. É normal sentir medo e incerteza. Porém, em alguns casos, as consequências da dúvida podem ser dolorosas. A Bíblia nos conta, em Apocalipse, sobre Zacarias, o pai de João Batista. Em Lucas, capítulo 1, versículo 18, ele estava no templo cumprindo seu dever sacerdotal quando o anjo Gabriel apareceu, dizendo que ele e sua esposa teriam um filho que prepararia o caminho do Senhor. Em vez de crer, Zacarias questionou como isso seria possível, pois tanto ele quanto sua esposa já eram idosos. Sua dúvida pareceu irritar o anjo Gabriel, e Zacarias ficou mudo até o nascimento do menino. Algo semelhante aconteceu com Maria, no mesmo capítulo da Bíblia. Ela também questionou o anjo, mas sua dúvida era diferente. Perguntou como poderia engravidar sem conhecer um homem. O anjo, em resposta, explicou gentilmente o plano de Deus, e Maria acreditou nas palavras do Senhor. Ela aceitou com fé, dizendo que a vontade de Deus se cumprisse em sua vida. Esta é a atitude que Deus quer de nós, tenhamos confiança em suas promessas, sem se deixar limitar pelas circunstâncias.
Quando Deus fala, não devemos nos prender às limitações visíveis para entender suas palavras. Ao contrário, devemos confiar nele e ele cumprirá suas promessas. A dúvida e a preocupação nos aprisionam por muitos motivos, como o medo do desconhecido e a incerteza sobre o futuro. Mas se você se encontra nessa situação, lembre-se de que Deus é o princípio e o fim. Ele conhece o seu amanhã e te guiará até a vitória. Pode não parecer hoje, mas Deus está dizendo: confie em mim. Um exemplo poderoso de alguém que superou o medo do futuro foi Ruth. Após uma série de tragédias em sua família, como a morte de seu sogro, do cunhado e de seu próprio marido, Ruth se viu apenas com sua sogra, Noemi. Ela poderia facilmente ter perdido a fé e voltado para a casa de sua família, mas decidiu se apegar ainda mais a Deus. Noemi tentou convencê-la a retornar à sua terra natal e a recomeçar, talvez até se casar de novo, mas Ruth recusou. Com profunda fé, ela afirmou que o Deus de Noemi seria também o seu Deus. Essa declaração revela uma confiança firme em Deus. Ruth sabia que Noemi já não teria filhos, e mesmo que tivesse, ela não poderia esperar casar-se com eles. No entanto, ela escolheu caminhar pela fé, ignorando as circunstâncias e confiando no poder de Deus para fazer milagres. Sua fé inabalável foi vista por Deus, e ele a honrou. Ruth se tornou uma das figuras mais respeitadas em Israel. Mesmo não sendo israelita de nascimento, casou-se com Boaz, um parente de seu falecido marido, e tornou-se mãe de Obed, na linhagem que culminou no rei Davi e no nosso Salvador, Jesus Cristo. Deus transformou sua história porque ela escolheu caminhar pela fé. Você está preocupado com o futuro? Solte essa preocupação. Confie em quem conhece o seu amanhã. A beleza de confiar em Deus é saber que os planos dele são sempre bons. Ele não tem nenhum plano mau para seus filhos. Você é filho de Deus e sua vida está segura nele. Talvez você duvide do poder de Deus por causa de um momento difícil, mas hoje ele fala com você, como está escrito em Isaías, capítulo 41, versículo 13. Porque eu sou o teu Deus, que segura a tua mão direita e diz: não tenha medo, eu vou te ajudar. Observe a confiança de uma criança com seus pais. Independentemente dos perigos ao redor, ela permanece tranquila, dizendo: papai está aqui, ou mamãe está ao meu lado. Que essa confiança também seja a sua ao caminhar com Deus. Essa é a atitude que você precisa cultivar a partir de agora. Lembre-se de que você é precioso para Deus. No Salmo 20, lemos que mesmo que você atravesse o vale da sombra da morte, Deus está com você. Isso significa que seja qual for a situação que você esteja enfrentando, Deus está bem ao seu lado. Talvez sua família esteja passando por momentos difíceis, ou sua vida esteja cheia de desafios, mas confie que Deus intervirá e trará paz à tempestade. Jesus entrará em sua vida e transformará até as situações mais complicadas, se você entregar seu coração a Ele. Talvez você sinta que não tem nada que possa chamar de seu e já tenha colocado sua confiança em pessoas que, no fim, te decepcionaram. Pare de se preocupar. Lembre-se de que você vale muito mais do que as aves do céu e as árvores da floresta. E ainda assim, Deus cuida de cada um deles. Confie em Deus para prover suas necessidades e Ele abrirá as comportas da abundância em sua vida. A fé é o elo que conecta você ao poder de Deus. Se deseja ver o Senhor agir, precisa cortar pela raiz qualquer incredulidade. A Bíblia nos diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, se quer que Ele opere em sua vida, comece a se apegar com firmeza às suas promessas. Se acha que precisa de ajuda para fortalecer sua fé, peça ao Senhor. Um exemplo está na história de um homem que procurou Jesus em busca de cura para seu filho possuído.
Ele havia ouvido sobre Jesus e tinha fé suficiente para ir até ele, mas ao pedir ajuda disse: "Se o Senhor puder fazer algo..." Essa frase mostrou sua fé vacilante. Jesus então respondeu: "Tudo é possível para quem crê." Tocando seu coração hesitante, o homem exclamou: "Eu creio. Ajuda-me a vencer minha incredulidade." Marcos capítulo 9, versículo 22 ao 24. Foi nesse momento de sinceridade que Jesus curou seu filho. Assim como aquele homem, você pode ter frequentado igrejas e participado de reuniões, mas será que tem fé suficiente para acreditar que Deus pode fazer o impossível em sua vida? Jesus disse a ele: "Tudo é possível para quem crê." Hoje, abandone suas dúvidas. Deus quer que você caminhe pela fé. Ele não deseja que você seja como Tomé, que precisava ver as marcas dos cravos nas mãos de Jesus e tocá-las antes de acreditar. Jesus disse que aqueles que creem sem ver são ainda mais abençoados. Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, a Bíblia nos ensina a viver pela fé e não pelo que vemos. Isso significa que sua vida só fará sentido quando você parar de duvidar e confiar plenamente no Senhor. Para caminhar na fé, você precisa entregar todas as suas preocupações e fardos a Deus. Ele está mais do que disposto a carregá-los por você. Isso significa confiar sua vida completamente a Ele. Quando coloca algo nas mãos de Deus, pode ter a certeza de que está em boas mãos e totalmente protegido. Então, entregue-se a Ele e deixe de carregar essa dor. Traga-a ao Senhor, que o espera para aliviar seu coração. Além disso, permita que Deus guie seus passos. Quando Deus dirige sua vida, você não precisa se preocupar com nada. O livro de Provérbios nos orienta a colocar tudo nas mãos de Deus e confiar nele, pois Ele estabelecerá nossos planos. Se você pensar bem, muitos problemas que levaram ao medo e à preocupação foram resultado de decisões que tomou sem consultar Deus. Às vezes, tentamos impor nossas ideias antes de buscar a direção dele. Permita que Deus vá à frente e você não terá motivos para medo ou confusão. Para superar as preocupações e a dúvida, aproxime-se do único que disse para não temer. Embora todos reconheçam o poder de Deus, muitos duvidam dele justamente porque ele não pode ser visto. Quando conhecemos verdadeiramente o Senhor, nunca mais duvidamos de sua grandeza. Deus é onipotente, e isso significa que não há nada impossível para ele. Quando ele diz para não se preocupar, é porque ele está no controle. Para fortalecer sua fé e conhecer mais o Senhor, medite sempre na palavra de Deus. Ela é um poderoso antídoto contra a dúvida e a preocupação. Quanto mais você lê e reflete sobre a palavra de Deus, mais sua ansiedade diminui. A palavra de Deus ilumina o coração, trazendo paz e confiança. Você não precisa se preocupar com nada, pois a palavra de Deus traz paz ao seu coração. Aqueles que se afundam em angústia e desespero, muitas vezes não cultivaram o hábito de buscar uma comunhão consistente com Deus através da sua palavra. A palavra de Deus revela suas promessas e oferece soluções para todas as situações da vida. Esforce-se para estudar a palavra do Senhor, pois isso fortalecerá sua fé. E à medida que você se aprofunda, permita que o Espírito Santo guie seu entendimento. Ele irá direcionar seus passos e manter você longe de armadilhas e situações problemáticas. Quanto mais você caminha seguindo as instruções do Espírito Santo, mais sua fé se fortalece. E ao seguir o Espírito, lembre-se de parar quando ele disser para parar. Muitas pessoas acabam se sentindo perdidas ou com medo por não discernirem o momento em que Deus quer que façam uma pausa. Ser sensível ao Espírito significa estar tão atento que, quando ele diz pare, você obedece imediatamente.
Dessa forma, você cresce na fé, vendo Deus agir em seu favor. Para fortalecer ainda mais sua fé, a oração é essencial. Orar aproxima você de Deus e o torna mais sensível à sua voz. Assim, quando Ele fala, você ouve com clareza, e isso é uma garantia de que Ele nunca o deixará. Quando pensamentos de preocupação ou dúvida surgirem, lembre-se de que o inimigo está tentando plantar medo e desânimo em seu coração. A oração é como você pode controlar esses pensamentos, submetendo-os a Cristo. Se você ainda não tem uma rotina de oração, estabeleça um horário diário para se conectar com Deus. Esse tempo consistente em comunhão permitirá que você resista ao inimigo e suas mentiras. A cada pensamento de dúvida ou medo, submeta-o ao controle de Cristo. Sua arma contra o inimigo é a palavra de Deus. Ela é sua espada afiada para resistir a todo tipo de engano e temor que ele tenta colocar em seu coração. O inimigo pode usar não apenas os pensamentos, mas também pessoas próximas para plantar dúvida e preocupação em seu coração. Por isso, é essencial estar atento e pronto para resistir, mesmo que ele use uma pessoa ou situação para isso. Um exemplo claro está na vida de Jesus, conforme Mateus, capítulo 16, versículo 22 a 23. Jesus explicava aos discípulos sobre sua crucificação e ressurreição, mas Pedro o chamou à parte e disse que isso jamais aconteceria com ele. Embora Pedro parecesse preocupado com Jesus, na verdade, era o diabo tentando minar sua fé e plantar preocupação sobre o que viria. Jesus discerniu isso de imediato e repreendeu Satanás na vida de Pedro. Da mesma forma, você precisa ser vigilante, pois o inimigo pode usar qualquer um para plantar dúvida e medo no seu coração. Enquanto você espera em Deus, busque cultivar uma atitude de gratidão. Quando você mantém o coração grato, mesmo diante das dificuldades, a dúvida não consegue penetrar. Talvez você ache que não há nada para agradecer, mas isso é uma mentira do inimigo. Reflita sobre sua vida, desde o dia em que nasceu até agora, e verá muitos motivos para agradecer. E se tudo parecer difícil, ainda assim, agradeça pelo dom da vida, pois sem ele você não estaria aqui. Em vez de se preocupar, agradeça a Deus até pelos obstáculos, pois esse ato de gratidão confunde o inimigo, e o medo acaba perdendo o poder. Deus não está pedindo uma fé gigantesca, Ele quer apenas um pouco de fé, e isso é o suficiente para realizar maravilhas na sua vida. Abandone a dúvida e permita que sua fé renovada traga milagres. Com confiança em Deus, vamos agora nos unir em oração. Querido Deus fiel, venho diante do teu trono hoje com um coração grato. Obrigado por ser meu Pai. Eu me arrependo de toda a minha falta de fidelidade e reconheço que muitas vezes tenho permitido dúvidas em meus pensamentos. Por favor, tem misericórdia de mim e me concede um coração firme. Peço que fortaleça minha fé e me ajude a superar qualquer descrença. Às vezes oro, mas meu coração ainda hesita. Senhor, dá-me a força e a fé necessárias para enfrentar esta fase difícil da minha vida. Sei que tu podes acalmar as tempestades que enfrento, mas enquanto elas durarem, sustenta-me por meio da tua palavra. Não quero cair nas armadilhas do inimigo, nem desviar-me em busca de soluções que não vêm de ti. Que eu sempre siga a tua presença, resistindo ao mal com confiança. Tua palavra diz que aqueles que creem, mesmo sem ver, são abençoados. Ajuda-me, então, a caminhar pela fé e não pelas circunstâncias. Onde quer que eu esteja, que eu veja com os olhos da fé e haja com a confiança de quem crê. Hoje, entrego toda a minha vida a ti. Assuma o controle, Senhor. Por muito tempo tentei conduzir a mim mesmo, e isso só trouxe mais confusão e preocupação. Agora, entrego tudo em tuas mãos. Guia-me, vai à frente e também protege-me.
Declaro que meu coração não será mais morada para preocupações e dúvidas. Hoje sou uma pessoa de fé. Creio que verei grandes mudanças enquanto sigo os teus passos. Declaro que minha situação está sendo transformada e te agradeço, Jesus, por renovar minha fé. Em nome de Jesus, eu oro. Amém. Se esse vídeo te abençoou, clique em curtir e inscreva-se no canal para mais mensagens que transformam vidas. Nos vemos no próximo vídeo.